A outra pessoa terminou com você e você não esperava por isso. Você se sente preso ainda nesta relação. Você não sabe o que fazer. Você não se preparou para isso. Você está sofrendo com isso. Você só fica pensando naquela pessoa, mas sabe que essa relação não tem futuro. Se isso está acontecendo com você, vem comigo, porque esse vídeo é para você. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e a Conversa Psi de hoje é sobre como superar um pé na bunda. E esse tema foi um pedido de uma pessoa que acompanha aqui o canal, que mandou para mim uma mensagem solicitando que fizesse um vídeo a esse respeito e estou fazendo esse vídeo aqui agora. Foi inclusive pedido por outras pessoas também que viram a pessoa pedindo o vídeo e falaram: Ronaldo, queria também fazer esse vídeo. Se você tem alguma ideia ou você quer que eu faça algum vídeo, deixa aqui no comentário, faz a sua solicitação que eu vou levar em consideração para fazer novos conteúdos, novos vídeos para esse canal, como eu fiz com esse pedido dessa pessoa, que inclusive foi uma paciente minha. Então, façam seus pedidos, façam seus comentários aqui embaixo, faça como o Newton, né? O Newton que está sempre aí fazendo os comentários dele aqui nos vídeos, bem bacana. Faça como o Newton, deixe aqui o seu comentário. Se você preferir me mandar o seu comentário, também pode me mandar, mas pode deixar aqui embaixo que isso ajuda os vídeos a serem divulgados aí para mais pessoas, tá ok? Para começar, é importante dizer aqui que eu não vou dar uma receita de bolo. Né? Os 5 passos, ou os 8 passos, ou os 10 passos para você superar um relacionamento, para você superar um pé na bunda, para você superar um amor. Não vou fazer isso, não é isso que eu vou fazer. Mesmo porque eu não acredito que isso de fato ajude alguém a pensar a sua vida, a superar algum momento. A receita de bolo parece ser algo bastante atrativo e que funciona, mas a experiência mostra que não funciona, né? Não existem soluções mágicas para problemas difíceis na nossa vida. Então, por isso, inclusive, que eu não vou fazer isso aqui neste vídeo. Mas, se você quiser uma reflexão mais aprofundada, é isso que você vai encontrar aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser trazer uma análise deste momento que é tão difícil na nossa vida, né? O momento do término de um relacionamento, e também esboçar algumas reflexões do porquê pode estar difícil se abrir para o novo, de se abrir para um novo relacionamento, para um novo momento na sua vida. Então vamos começar por que é difícil, né? Por que esse é um momento tão difícil? Porque o término de um relacionamento, ele implica num movimento psíquico, né, numa elaboração psíquica que a gente pode chamar de luto, né, que a gente chama na psicologia de luto, que significa uma perda, é equivalente à pessoa ter morrido. Psiquicamente falando, significa que a gente tem que fazer um trabalho psíquico equivalente ao que é a morte de uma pessoa. Só que qual é a dificuldade adicional nesses momentos? É que a pessoa não morreu de fato. A pessoa está viva e ela está lá. E muitas vezes isso traz uma dimensão ainda um pouco mais complicada para elaborar essa perda, esse fim, do que se, por exemplo, houvesse o inexorável da morte, ou seja, aquilo que não muda com a morte, que é a pessoa não existe mais. Não existe mais a possibilidade de continuidade daquela relação. No caso da pessoa ainda estar viva, isso traz questões adicionais pelo fato mesmo dela estar viva. E a gente sabe que elaborar a morte de uma pessoa que ainda não morreu também, por isso mesmo, é dolorido, é difícil. Às vezes a gente não quer que essa pessoa morra pra gente, ou que esse relacionamento morra pra gente. Então, por isso mesmo, já traz aí uma dimensão que é muito difícil de ser elaborada, de ser concluída para que se possa viver algo novo na vida. Esse movimento de ter que matar o outro em nós é um movimento que
pode aí gerar uma certa culpa, né? Se a outra pessoa ainda está viva e se tem uma ideia de que esse relacionamento ainda pode continuar, ele ainda pode prosseguir, no momento em que a gente encerra isso, bota realmente um ponto final nessa relação, pode significar, ou essa responsabilidade por ter colocado um ponto final, né, dentro de nós mesmos, pode se transformar numa certa culpa, né, num movimento aí de que o relacionamento não continuou ou não continua porque a gente decidiu que ele não vai continuar mais. E de fato é isso, e só isso que pode pôr um ponto final numa relação, pra gente, pra nós mesmos. De outro modo, a gente vai estar sempre aprisionado a essa relação de alguma maneira. Ou seja, esse luto, né, esse final da relação, ele não existiu como tal para nós mesmos. E é isso que pode estar acontecendo se você se sente aprisionado numa relação. Nesse sentido, se a gente está falando de luto, se a gente está falando de morte da outra pessoa dentro de nós, eu vou trazer aqui uma reflexão que vem já de outras pessoas, que vem de uma outra psicóloga bastante conhecida no mundo da psicologia, que estudou a fundo a questão do luto, da morte, do morrer, né? Inclusive um dos seus livros mais famosos é esse, né? Sobre a morte e o morrer, que é a Elizabeth Kubler-Ross. E a Elizabeth Kubler-Ross, ela disse que esse estágio, né, esse momento aí de elaboração do luto, de entender que uma perda aconteceu, de que se precisa se abrir para um novo, ou simplesmente entender que ali não existe mais a possibilidade de continuação, né, de continuar com aquilo que existia antes, ela vai dizer que existem 5 fases, né, ou 5 estágios do luto. E ela vai dizer que um deles é a negação, o outro é a raiva ou a revolta, o outro é a barganha, né, ou a negociação, o outro é a depressão ou a falta de sentido de tudo, né, a desistência de tudo, e o último deles que ela coloca é a aceitação. Então hoje eu vou falar um pouquinho desses 5 elementos, dessas 5 classificações, melhor dizendo, que a Elizabeth Kubler-Ross fez, que são 5 grandes grupos, que a gente pode dizer, e quando a gente está falando de um modo mais genérico, que é o caso desse vídeo, né, ele não é tão específico para falar de um caso, de uma pessoa, como isso está acontecendo com ela, essa classificação ela ajuda a gente a pensar em algumas coisas. E eu vou falar desses 5, trazendo aí exemplos de como que isso acontece ou pode estar acontecendo numa relação que acabou, né? Onde a outra pessoa também está viva. Não significa uma morte real, uma morte concreta da outra pessoa e nem de si mesmo, mas sim de uma morte da relação, onde a outra pessoa está viva. Vamos começar então pela negação. A negação, como o próprio nome diz, se liga a uma ideia de que não acabou de fato, né? Então, se aquela relação de alguma maneira te proporcionar elementos que você possa pensar que não acabou de fato, isso pode te levar a um movimento de que não acabou, vocês só estão dando um tempo, vocês só não estão juntos como antes, mas em algum momento essa relação vai voltar a ser como antes. E aí, vale pensar se essa relação tem mesmo condições ou não de voltar a ser como antes. Para saber se você está num movimento de negação do que aconteceu, do que de fato aconteceu, ou se de fato tem condições de voltar a ser como antes. E por que a negação ela é algo que nos aparece como bastante sedutor? Porque matar, como eu disse, matar a outra pessoa em nós é muito dolorido. Então negar que isso acabou, que a outra pessoa como tal, como função na nossa vida não existe mais, é um movimento que só nós podemos fazer. E se nós não fazemos, não temos. Isso não acontece. O outro elemento que ela vai dizer, a outra classificação, né, grande classificação, seria a barganha. A barganha ou a negociação
seria aí um movimento de tentar conseguir extrair o que poderia ser de melhor nesta relação, né? O que poderia ainda acontecer. Então vamos supor que a pessoa terminou com você, mas vocês ainda continuam se vendo, né? Vocês continuam se vendo, os momentos são bons, mas ainda não é exatamente aquilo que você queria. E você continua mantendo essa relação e não se abrindo para o novo, de modo que aquelas coisas que acontecem entre vocês passam a ser suficientes para você. Só que você não se sente feliz de fato, porque não é isso que você quer para a sua vida. Então você abre mão de construir a sua felicidade, de se abrir para o novo. Então, lembrando do vídeo da semana passada, né, que é como construir um relacionamento feliz, você abre mão de realmente ir em busca da sua felicidade para tentar viver com aquelas migalhas que você consegue naquela relação. Esse é um modo também de não elaborar de fato o luto, de não elaborar que aquela relação não pode te dar mais o que você gostaria, o que você está buscando. E aí vamos para o outro, né, que é a raiva ou a revolta. Esse é muito claro também, né, quando a pessoa fica com muita raiva do outro, achando que todas as pessoas, por exemplo, do mundo são horríveis, as pessoas não são confiáveis e que ela não pode mais se abrir para o novo nunca mais. Né? Porque se abrir para o novo ou amar novamente vai ser sempre um erro, porque as pessoas elas abandonam, ou elas traem, ou de qualquer maneira que seja, a responsabilidade por se apaixonar acaba sendo como uma bobagem a ser feita, né? Você não pode mais fazer isso, então você se priva da possibilidade de se apaixonar, de amar, ou de buscar um relacionamento feliz, porque o mundo como um todo seria mal, seria ruim. Então aquilo que aconteceu naquela relação em específico, ou seja, ela acabou, você se sentiu abandonada, ou você se sentiu uma pessoa traída pela outra, isso faz com que você ache que todos vão fazer com você, então você nunca mais se abre para o novo, porque o mundo passa a ser ruim. Então há um movimento aí de revolta, né, com o outro, e esse rompimento ele passa a ser algo que te aprisiona, talvez não na mesma pessoa, mas te aprisiona no sentido de desistir da ideia de construir uma relação feliz, desistir de amar novamente, desistir de se abrir para o novo, de se abrir para o mundo, né? Isso seria uma forma de fazer que buscaria se proteger desse sofrimento. Mas também nesse movimento de se proteger, né, você impede de construir um novo, ou seja, você fica aprisionado na infelicidade ou na ideia de que não se pode ser feliz, por medo de sofrer. O quarto deles, né, que a Elizabeth vai trazer e que eu trago aqui para a gente pensar neste contexto, né, seria a depressão ou um movimento depressivo, melancólico, onde comumente a gente vê as pessoas sentindo mesmo um desânimo diante da vida, né? Por não ter a pessoa que se quer, a pessoa desiste, ela não vê mais cor no mundo, ela não vê mais sentido para as atividades dela, nem para trabalhar, nem para estudar, nem para nada, né? Tudo perde o sentido, tudo perde a cor, tudo perde a razão de ser. E isso normalmente acontece, é comum acontecer quando a gente percebe que não tem a possibilidade de volta, né? Tanto a raiva quanto esse movimento mais depressivo, eles estão mais associados a quando a pessoa de fato entendeu que não vai ter possibilidade de ter nem as migalhas, no caso, né, da barganha que a gente estava falando, e nem a negação como algo de falar, não aconteceu nada, nós estamos aí e tudo mais. Então nesses dois, né, de alguma forma a pessoa entendeu que não vai ter continuidade, ela entendeu que talvez aquela relação não faz bem para ela, ou que por algum outro motivo externo não há a possibilidade de continuar, não há a possibilidade de
algum modo continuar essa relação e a pessoa deprime. E neste movimento, toda a vida passa a não ter mais sentido. Isso é bastante sério, isso precisa ser cuidado, isso pode ser cuidado. E se de algum modo você está se sentindo assim por conta de um término ou porque uma relação acabou, procure cuidar de você, procure um profissional que seja de confiança, para que você possa restabelecer e conseguir superar esse momento na sua vida. O último deles, a última forma de se relacionar aí com essa relação ou com esse término de relação é a aceitação. E o que seria a aceitação? Seria um movimento de olhar para aquilo que aconteceu e que está acontecendo como realmente está acontecendo. Então olhar para aquela pessoa, para aquela relação, como ela realmente foi com você, como ela realmente foi para você e como ela está sendo agora, né? Olhar para o que realmente está acontecendo. Por exemplo, essa pessoa, ela quer estar com você? Ou ela não quer? Então vamos supor que ela não queira. Por que você quer, mesmo assim, estar com ela? Se ela não quer mais? Porque o que te aprisiona a ela? Então esse é o primeiro momento, né? Aceitar que a outra pessoa não quer, se ela não quer. O segundo, vamos supor que a outra pessoa também esteja nesse movimento de barganha ou de negação, que pode acontecer também, porque esse movimento pode acontecer com as duas pessoas. Aí é importante olhar para si mesmo e perguntar: por que eu ainda estou nessa relação? O que eu espero que aconteça? Isso realmente pode acontecer? Ou isso não pode acontecer? Porque às vezes a gente espera das pessoas coisas que as pessoas não podem dar pra gente. É o caso? Ou essa pessoa realmente pode dar isso para você? Se ela pode, ela quer. E se ela pode, ela quer, por que não acontece? O que está acontecendo aí? Para entender se realmente existe a possibilidade ou não de continuar. Então, estamos aí falando de um movimento para se olhar para o que realmente é e se aceitar o que realmente é. No caso de não existir mais a possibilidade, vamos pensar que por mais que essa pessoa queira, é uma pessoa que te fazia mal, que não te fazia bem, e você decide que não quer isso para você. Por que você não consegue se abrir para o novo? Então, você está nesse movimento aí de raiva, você está aí nesse movimento de entender que todas as pessoas no mundo são más, que elas traem ou que elas abandonam e por isso sempre se apaixonar ou se abrir para um novo amor é um erro. Então talvez valha a pena pensar o quanto que isso te fez mal e cuidar disso, né? Talvez valha a pena pensar que por mais que alguém tenha feito mal, vale a pena acreditar que é possível ser feliz. E eu entendo que tudo isso às vezes pode ser muito difícil de se fazer sozinho. Às vezes pode ser um processo que não dá para fazer só vendo esse vídeo, por exemplo. Talvez esse vídeo ajude você a entender um pouco melhor o que esteja acontecendo com você. Mas fazer esse processo implica você fazer a transição. E como eu disse, essa transição de morte, de sentir essa tristeza, porque realmente é triste, e de se abrir para o novo, ou enfrentar os medos, enfrentar os receios, tudo isso implica, que esse novo implica voltar a acreditar, voltar a apostar na vida. Isso também é muito difícil e pode estar sendo difícil para você. E se estiver, eu diria que vale a pena, como eu disse há pouco, procurar um profissional de confiança. Estar acompanhado nesse momento faz toda a diferença. É a possibilidade de construir a sua felicidade. E é para isso que serve a terapia. Em última instância, a terapia serve para que nós possamos buscar ou construir a nossa própria felicidade. E sobre felicidade eu vou fazer um vídeo também só falando de felicidade. Então vale a pena. A terapia não é só para quando você está doente ou não se sente possível, aí não se sente
que tem mais possibilidade de construir a própria vida, né? Mas também quando você sente que não tem ou que não está conseguindo construir a própria felicidade. Então, se você está procurando por um profissional e quiser marcar, agendar uma consulta, liga aqui nesse número, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe aí com aquela pessoa que você conhece, que você quer ver feliz e que você sente que de alguma maneira está com dificuldade aí de conseguir superar um pé na bunda, superar uma relação, um término que aconteceu. Se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas psi. Muito obrigado e até o próximo vídeo.